Olá, tudo bem por aí? Mais um episódio do Identidade no Ar, esse programa de bate-papo em que conhecemos histórias interessantes, projetos relevantes que podem nos ensinar grandes lições. É muito bom ter a sua companhia nessa noite, viu? Afinal, somos a obra-prima da criação de Deus e com certeza podemos aprender muito uns com os outros. Então aproveita e compartilha o link do programa de hoje para os seus amigos, vizinhos, parentes, para que todos possam conhecer a história da Jéssica Gravino. Ela que criou a série de livros chamada Turma dos Dedos Falantes e que foi idealizada a partir da própria experiência da professora como intérprete de Libras em sala de aula. E você também pode participar do nosso programa, viu? Escreva um resumo da sua história para o e-mail identidadegeral@novotempo.com, que vamos analisar com carinho a possibilidade de trazer você aqui no Identidade. Vamos para uma rápida pausa, mas são só 30 segundos e em seguida já estarei com a companhia da Jéssica aqui. Eu espero você! Jéssica Gravino é formada em Letras, Letras Libras e Pedagogia. A mineira possui MBA em Gestão e Tutoria EAD e pós-graduação em Alfabetização e Letramentos em Libras, além de ser mestre em Educação. O seu primeiro contato com a Libras foi em um colégio em Petrópolis, no Rio de Janeiro, através de um coral de Libras. Desde esse contato, a professora e escritora busca se aperfeiçoar ainda mais nessa área, realizando capacitações constantes e ministrando cursos de Libras online, tanto para crianças quanto para adultos. E ela atendeu prontamente ao nosso convite para falar mais sobre a Turma dos Dedos Falantes. Boa noite, Jéssica. Seja bem-vinda aqui ao Identidade. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre inclusão, sobre os materiais incríveis, sobre Libras. É verdade. Agora, o seu interesse por Libras começou ali na sala de aula, quando alguns alunos pediram para você fazer essa tradução em Libras, ou isso já estava no seu coração? Então, o meu primeiro contato foi no IPAE, no Instituto Petropolitano Adventista. Mas depois disso, eu virei intérprete e os alunos pediam para eu ensinar alguns sinais, mediante ali o aluno que eu ficava só eu e ele. Só que o restante da turma também queria se comunicar, E ficava só focado em nós dois. Então eu comecei a colocar isso no meu coração. Eu preciso de fazer algo para contagiar o restante da turma também. É verdade. Agora, o seu primeiro livro, da Turma dos Dedos Falantes, na escola, foi lançado em 2020. Certo. E abordou temas ali como a surdez e baixa visão, com alguns personagens, o Boris e a Penélope. Como é que foi a aceitação do público com esse trabalho? Nossas crianças amam os personagens. Além de ter esses dois, também tem um deficiente físico. E eles se juntam para formar, então, a Turma dos Dedos Falantes na escola. Quando o Boris chega na sala de aula e ninguém sabe Libras, ele fica constrangido e começa a conversar um com o outro por meio de leitura labial. Eles traçam um plano de ensinar Libras para a escola inteira. Então, as crianças se identificam, por ter amigos também diferentes. Criança não fica medindo nada, então tudo é ideia nova, tudo é legal, tudo é interessante aprender, Então todos ali cada um com a sua especificidade, eles se unem para formar então a Turma dos Dedos Falantes. E eu vi que você trouxe alguns exemplares aqui, não sei se tem esse específico da escola, a gente pode mostrar para o público aí de casa também. Esse material é vendido em livrarias comuns ou só pela internet? Como é que é? Isso, por enquanto só pela internet, no nosso site www.dedosfalantes.com.br, e lá pode comprar qualquer um deles. E esse aqui foi o primeiro amor, foi o primeiro livro. Então, que deu o ponto de partida aí e para muitos projetos também, escolas que a gente já implementou. E em 2022, você lançou o seu segundo livro ali, A Turma dos Dedos Falantes, na Máquina do Tempo, que propõe, então, reflexões sobre pessoas com síndrome de Down também, Fala mais sobre isso, porque é um projeto inclusivo de várias frentes, Jéssica? Sim, então, além dos livros ensinarem Libras, os sinais, sobre a inclusão do aluno surdo na escola, vem trazendo outros componentes, outros personagens que, por exemplo, nesse segundo, na Máquina do Tempo, o Arizinho, que existe na vida real,
a gente humanizou, né, esse personagem e ele realmente tem síndrome de Down, a gente aborda isso no livro. E eles participam de uma feira cultural na escola, que eles agregam também esse primo do Boris, que é o surdo, né? E eles viram um amigo ali e vão para momentos históricos do mundo e do Brasil que são importantes para a gente, a gente já está acostumado na sala de aula. Então, o aluno também se identifica com os momentos e locais de onde a turminha vai passando. Por exemplo, na primeira viagem em torno da Torre Eiffel, né, que quando o Santos Dumont conseguiu ali fazer o primeiro voo, também, por exemplo, na era dos dinossauros. Olha só. Eles também vão para quando o homem pisa a primeira vez na Lua. Então, são várias situações que o síndrome de Down também, o personagem está ali, e algumas características especiais deles, a gente implementa de maneira bem lúdica para a criança entender aquele contexto. E a criança geralmente é muito inocente, né? Eu sei que tem aquela questão um pouco de julgamento, mas como é importante a gente trabalhar isso na cabeça das crianças. Essas pessoas um pouco diferentes das outras, né? Então, o surdo, o síndrome de Down, o autista e tantas outras. Por que para você mexer com a inclusão é tão importante? Essas crianças ditas atípicas, né? Muitas vezes são vistas de maneira excluídas, de maneira mais, não, você agora não dá, não, você não se encaixa, você precisa de um intérprete, não. E eu percebi durante a minha vida que isso eram sementes que foram brotando no meu coração. Quando eu fui professora de língua portuguesa, eu tinha que escolher um livro para cada ano escolar, para cada bimestre, na verdade. Então, eram 4 livros para cada ano. Uhum. E eu sentia falta de material também, sabe, sobre inclusão. Então, já fui intérprete, ficou um pouquinho no meu coração. Participei do Coral de Libras, também ficou no meu coração. E agora, em sala de aula, eu senti essa necessidade. Quando eu fui para os Estados Unidos morar lá, eu percebi que lá, na região que eu morei, no Texas, eles tinham na grade curricular das escolas adventistas lá, a ASL, American Sign Language, a língua gestual de lá. Então, deu um estalo na minha mente, por que não trazer isso para o Brasil? A gente está um pouco atrasado, vamos trazer mais material, pelo menos uma leitura. Aí surgiu, foi o pontapé para eu realmente começar a escrever o que estava no meu coração, que na verdade está só no início, porque será uma coleção de livros até o ensino médio. Uhum. É verdade, porque muitas vezes a gente pensa que só precisa saber a língua de sinais quando a gente tem alguém na família ou alguma coisa assim, mas você aí de casa, ou mesmo eu fico me perguntando, se a gente conhecer uma pessoa que é surda e a gente precisa se comunicar, se a gente não souber essa língua, a gente não vai conseguir se comunicar. E a comunicação é um item essencial da nossa vida, né, Jéssica? Sim. Então é muito interessante ver como você já trabalha isso com os pequenos, para eles aprenderem, de repente, desde pequeno. De repente, com essa nossa conversa aqui, a gente consegue colocar na cabeça de administradores escolares, por exemplo, a importância de ter essa disciplina, quem sabe, né? Exato, já está em última instância para ser disciplina escolar. Olha só. Mas enquanto isso não acontece, a gente quer implementar o bilinguismo infantil mesmo, a Libras e o português, por meio assim, de sementinhas plantadas por meio dos livros, né? Assim, o livro tem as histórias, mas também ensina Libras. Então, não deixe de focar ali na língua brasileira de sinais, que é tão importante, é do nosso país, que a gente tem que valorizar também. Sim, é verdade. E não deixar, igual você disse aí, a demanda chegar para eu aprender. É você já saber para que um dia, né, na sociedade, em qualquer lugar, num ponto de ônibus, num supermercado, e já saber se comunicar, poder ajudar alguém. Sim. E é curioso ver como muitas empresas hoje em dia já estão com um pouco melhor dessa visão, estão contratando pessoas, né, PCDs Sim. e tudo mais, para trabalhar. Então, você adulto vai trabalhar numa empresa e de repente tem uma pessoa surda na empresa, você pode se comunicar com ela. Ou tem uma pessoa com um transtorno do espectro autista, por exemplo. A gente precisa aprender a lidar com essas diferenças e saber se comunicar e saber lidar com o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, né? Eu lembro que quando a minha filha era bem pequenininha, eu coloquei ela numa escola, que não era adventista ainda, né? Porque ela não tinha idade para a escola adventista, e lá tinha muita gente com síndrome de Down, por exemplo.
E ela nunca percebeu, assim, muita diferença entre os Sim, colegas. criança não... Não percebe. E eu achei isso fantástico. Eu falei, cara, que demais, porque ela vai aprender a tratar com respeito, independentemente de se a pessoa é diferente ou não. Exato. Tinha muito autista lá também. Hoje, na escola onde ela estuda, tem acho que um autista na salinha dela. Ela já percebeu que ele é um pouquinho diferente, que ele é meio... Aham. o temperamento dele é um pouco diferente. Mas é importante a gente, como pais e educadores, formar essa questão na cabecinha desde criança, né? Exato, trazer empatia na realidade, né? Porque assim, você só falar alguma coisinha, teoria ali, tem alguns ali, mas viver isso, meu filho, aqui faz isso, seja cortês, seja dessa forma. E nada melhor do que criança, né? Igual uma esponja que absorve tudo. Então, por isso que realmente a gente acredita que o aprendizado da Libras, o aprendizado sobre a inclusão é melhor na infância. Não que a gente não pode aprender a Língua Brasileira de Sinais, tudo Qualquer mais. fase da vida. Com Mas certeza. na infância a gente até aprende mais rápido. Sim. E há estudos que dizem que a partir dos 8 meses a criança já pode aprender os sinais. E acredita-se que a comunicação entre o bebê e a mãe fica muito mais fluida, menos estressante. Porque como o bebê não sabe, pelo menos os sinais, leite, água, a criança já consegue uma comunicação, mesmo que não seja completamente correto o sinal, mas a mãe já identifica que aquilo ali a criança tem a necessidade naquele momento. É verdade. E como você mesmo falou que a criança é uma esponja, né, absorve tudo muito rápido, mesmo que não seja uma criança surda, a gente pode ir ensinando esses sinais conforme a gente vai ensinando as palavras mesmo. Isso, exato. Por isso que eu tô falando que a gente começou do infantil, para que ao longo do tempo ali que ela passa na escola ou leva um livrinho para casa e aprende, né, conversa ali com os pais, aquilo ali ele vai aprender pro resto da vida, se for continuando, dar continuidade, né, com os pais e tudo mais. Tá certo. Eu vou aproveitar esse momento que a gente falou de pais, de educação, e oferecer para o pessoal que está em casa um guia de estudo lançado recentemente aqui pela Novo Tempo, chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter. Esse guia de estudo aqui, gente, contém lições preciosas para que a gente possa ensinar as nossas crianças na maneira certa de viver, respeitando um ao outro, para que eles sejam cidadãos de bem e possam fazer a diferença na sociedade em que eles viverem. O DDD aparece aí para você, é 12, número 982444449, ou então, em horário comercial, você pode ligar aqui na Novo Tempo para o 21 27 31 21. Uma equipe vai te atender com todo carinho, vai fazer um breve cadastro para que esse material chegue até você sem pagar nada, viu, gente? Isso porque os nossos amigos e apoiadores também, Anjos da Esperança, já custearam não só a revista em si, né, o material, mas também o envio. E se você aí de casa quer se tornar um apoiador da Novo Tempo, um Anjo da Esperança, é só entrar em contato pelo telefone 12 21 27 30 30. Faça você também parte dessa história para que a mensagem de esperança possa chegar a mais e mais pessoas. Eu vou para um rápido intervalo aqui, aproveitando essa deixa, esse momento, mas não saia daí para a gente continuar vendo aqui o material da Jéssica Gravino, que fez uma série de livros sobre Libras, inclusão de modo geral, abordando outras questões também. Então eu te espero para a gente continuar esse bate-papo juntos. Identidade de volta nesta noite conversando com a Jéssica Gravino, ela que é educadora, pedagoga e tem feito um excelente trabalho para trabalhar a inclusão junto com os seus alunos, né? Ela escreveu uma série de livros chamada A Turma dos Dedos Falantes, já são vários episódios aí, trabalhando a questão das Libras, que é a língua brasileira de sinais, para que a gente possa se comunicar com aquelas pessoas surdas, deficientes auditivos. E no livro ela aborda também outras questões, não só a surdez, por exemplo, como a síndrome de Down, autista, trabalha a inclusão de uma maneira geral. E eu quero aproveitar e falar aqui, Jéssica, que eu estou encantada com o material, porque ele tem inclusive uma interatividade ali, vou mostrar para o pessoal aí de casa, não sei se vai dar para ver. Em cada capítulo aqui do livro tem um QR Code. Nesse QR Code, a pessoa vai poder ter mais acesso, né, a essas informações todas que eu estou falando. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão da interatividade através do livro impresso também. Certo. Não só falar de inclusão, mas tornamos os livros interativos e acessíveis para os cegos e os surdos. O nosso foco
são os ouvintes, as crianças ouvintes, que eles possam aprender e se comunicar com os surdos. Mas também tem interpretação em Libras, quando a criança pega, coloca o celular, né, do pai, enfim, no QR Code, direciona para o nosso site e lá abre uma tela, um vídeo fazendo a interpretação em Libras. Porque a língua materna do surdo não é o português, é a Libras. Então, mesmo sendo em português o escrito, não adianta, como se fosse para nós o espanhol. A gente entende um pouco, mas não 100%. E também é acessível aos cegos, porque na capa a gente tem o braille em todos os livros, indicando escrito QR Code. Então, o cego também coloca o celular e abre a tela mostrando, um áudio da história, contando a história, e também a audiodescrição das cenas, mostrando, né, tudinho ali, como é que é a cor, fundo da cena, os personagens, como é que está sendo tudo ali, o movimento, tudo mais. Sim, detalhes ali das características dos personagens, por exemplo, né? É muito interessante isso, ver como a gente pode... a gente que não tem essa deficiência, por exemplo, da surdez ou da cegueira, a gente não percebe quanto isso é importante, né? E não tem muito material. Então, realmente, a gente pensou, além de ser para os ouvintes, por que não ser para outros públicos, né? Aí a gente inseriu isso. É verdade. Agora, sobre a comunidade surda, muito se fala, mas são poucas as pessoas que são envolvidas com isso, que têm essa visão de aprender antes de ter alguém na família ou de ter alguém próximo. Por que você acha que isso acontece, Jéssica? A gente não está livre de sempre se deparar com alguma deficiência, né? Mas as pessoas, enquanto não é algo imediato, né? Há muita falta de tempo, há muita desculpa, né? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa, não é assim? Então, se você não tem na família ou um amigo próximo, a família, as pessoas acabam deixando de lado porque é uma língua, entre aspas, difícil, vamos dizer, como se fosse inglês. Então, tem que ter dedicação, tem que entrar no curso, tem que ele semanalmente treinar. Então, as pessoas desistem no meio do caminho e acabam não aprendendo a Libras de maneira, assim, fluida, né? Fluente. Agora, no mês de abril deste ano, de 2003, você lançou mais uma edição voltada ali da questão do vitiligo. Exato. 2023, esse ano agora. Por que abordar também essa questão? Então, quando eu fui professora do Ensino Fundamental 1, uma mãe chegou para mim e perguntou se eu poderia abordar sobre a doença do vitiligo, porque a filha dela estava iniciando esse processo da doença, as manchas aparecendo, e eu falei prontamente, com certeza, vou abordar sobre isso, porque ela estava se escondendo, usando casacos, não queria ficar com as criancinhas, e as crianças também, às vezes, quando observavam alguma coisa, o que é isso? Perguntava, e ela se sentia mal. Isso ficou no meu coração, até que então, esse terceiro volume, eu pensei, eu falei, eu acho que vai encaixar certinho. Só que assim, não é inspirado nessa história, mas assim, não é realmente... a história dela. A história dela, exato. É uma atriz famosa que está com vitiligo, só que ela sempre vai maquiada para o estúdio quando vai gravar a sua série. Só que a turma fica impressionada por que ela sumiu das redes sociais. E foram atrás, por isso que chama A Investigação, porque eles vão atrás sobre isso, cadê o sumiço, esse paradeiro dela nas redes sociais, né? E eles descobrem depois que, de maneira bem superficial, falando aqui, que um drone captou uma foto dela e espalhou isso. Só que ela não estava preparada ainda para mostrar para o mundo a doença dela. Então, teve um período de autoaceitação ali e a turminha conseguiu contato com ela e conversaram depois cada um sobre a sua especificidade. O aparelho auditivo, ele tinha vergonha, a outra negra e já sofreu bullying na escola, o outro é deficiente físico e as pessoas também faziam bullying. Cada um foi refletindo, sabe, durante o livro ali e aceitando as suas características, porque o diferente também é legal, é interessante, as pessoas gostam de aprender. Nesse terceiro episódio, você já pincelou ali, fala um pouco sobre o bullying também, e sobre os haters, né, que são aquelas pessoas que têm ódio, né? Exato, nas redes sociais a gente trabalhou bastante sobre isso, porque também sobre a inclusão dos idosos
nesse mundo cibernético. Então, não só o bullying nas redes sociais, mas também essa inclusão dos idosos, porque assim, aí a turminha aconselhou, né, os avós, olha, cuidado, pode ter hater sobre a sua lojinha de artesanato, e já influenciando, contando ali, tendo uma interação com os idosos. Então foi bem completo, foi bem interessante. Convido vocês para lerem. Com certeza. E você percebe que as pessoas estão mais adeptas a verem essas questões com outros olhos, aceitar essas pessoas que são atípicas, como você falou, saber lidar, elas estão mais acessíveis a isso com relação ao seu trabalho, depois de ter acesso aí ao seu trabalho? Como é que tem sido esse feedback para você? Então, nossos projetos são implementados nas escolas, né? A gente também leva palestras para as universidades, mas assim, o nosso projeto é para ser implementado nas escolas e está dando super certo. As crianças, assim, amam a cada vez que sai um volume novo. As escolas fazem projetos, assim, grandes para conscientização dos pais. Sim. Porque, primeiro, eu, como autora, influencio os gestores, igual você disse, assim, né? Quando o gestor está aberto para aceitar um projeto como esse, já é um primeiro passo. Quando ele influencia os professores, automaticamente os alunos e os pais também são influenciados diretamente, né? Então, é uma cadeia. E está, assim, indo de vento em popa, vamos dizer assim, a cada escola, uma vitória da inclusão para impactar ali aquela sociedade, aquele grupo escolar, aquela comunidade mesmo. Sim. E, Jéssica, qualquer escola pode ter acesso a esse material, né? A gente vai deixar aqui no GC o site que ela já falou aqui, que é dedosfalantes.com.br, para você entrar em contato. Lá vai ter o telefone, inclusive, da Jéssica também, e-mail, redes sociais, para que você possa ter esse material trabalhado dentro da sua escola. Não sei se você é um gestor escolar que está me assistindo, ou de repente um professor que pode levar ideia para aquela escola, ou mesmo um pai que acha o projeto interessante e pode levar lá para a escola. Olha aqui, diretor, eu vi um programa sobre isso, o que você acha? Tem esse material? Exatamente. Tendo essa porta de entrada, né, a escola toda ali aprende pelo menos alguma coisinha, né, sobre a inclusão, que é muito importante, e cada vez mais a gente ouve falar sobre isso, né? Porque antigamente a gente tem aí um histórico bem negativo, enquanto achar que os deficientes eram pessoas desnecessárias, infelizmente. E hoje, muitos deficientes, pessoas com doenças e tudo mais, estão indo para a sala de aula. Sim. Então, está se falando mais, né? Sobre autismo, por exemplo. As pessoas estão falando mais sobre isso porque agora os diagnósticos estão, assim, agora no nível 1, 2, 3, cada vez mais isso está crescendo e as pessoas estão aceitando mais sobre esse tema, né, se falar sobre isso. E é importante a gente abordar esse tipo de coisa aqui até para despertar políticas públicas que possam fazer a diferença, né, gente? Exatamente. Tem muitas leis. Nós, no Brasil, a gente tem bastante lei, só que, assim, não foi para ação. As pessoas ainda não respeitam. Por exemplo, em escolas, o pai quer matricular e não tem nenhum intérprete nem para conversar. Aí depois, quando consegue conversar com um secretário, um diretor, gosta falando assim, a gente nem tem mais vaga, fala de uma outra forma, e não, aquela outra escola ali conseguiria te atender melhor. Não esperar, então, as escolas, né, é um aviso aí mesmo, não esperar ter a demanda, e sim preparar o campo para receber qualquer especificidade, qualquer deficiência, qualquer... Sim. Até é bom deixar claro, antes da gente encerrar o programa, que a escola, ela não pode negar essa matrícula. Exato. É um crime se ela fizer isso. Então, você que é pai, você que é mãe, se você tentou matricular seu filho que tem algum tipo de deficiência ou alguma questão atípica e foi negada essa matrícula, você pode, inclusive, fazer uma denúncia, viu, gente? Exatamente. Então, é importante a gente trazer assuntos como esse aqui para esclarecer a população. Mas, Jéssica, nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente poderia ficar horas aqui conversando, explorando os seus materiais, mas eu quero agradecer demais a sua vinda aqui, direto de Belo Horizonte, aqui para Jacareí, para participar do nosso programa, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente de poder trazer, né, essa informação, porque as pessoas não sabem que existe, né? E quanto mais a gente divulgar sobre a inclusão, a Libras, mais pessoas influenciadas positivamente a gente pode aí ter contato, levar amor ao próximo, empatia mesmo. É verdade. Eu que sou agradecida.
Tá certo. Obrigada a você, então. Você de casa também. Ficou aí o site, ficou curioso? Já corre lá, acesse esse material e divulgue, viu, gente? A gente conta também com a sua participação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.